Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então hoje é um vídeo um pouquinho diferente que eu tô trazendo esse carinha aqui, ó. Monitor portátil da Arzorpa, não sei como é que se fala, de 15.6 polegadas, 144 Hz. E ele é portátil, olha só que tela bonita, olha só como é que ele vem. Então sem muita enrolação, eu vou mostrar aqui o unboxing, o que vem nele, como eu estou usando e como foi os meus testes, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, logo de cara minha preocupação era um monitor, algo bem sensível vindo pelos correios, mas quando chegou eu fiquei impressionado com o cuidado que a Arzorpa teve para embalar esse produto. Mesmo tendo um amassadinho ali na embalagem, quando eu olhei o lacre da caixa e abri, tive uma surpresa de ver todo plastificado, um forro na tampa e várias divisórias na caixa, com tudo guardadinho. Já que estamos falando dos itens da caixa, ele vem com um cabo USB-A para USB-C, um cabo USB-C para USB-C e um manual de instruções, que é muito limpinho e organizado, mas é tão intuitivo que a gente mal precisa de manual para instalar o monitor. Também vem um cabo mini HDMI para HDMI. E por último, a fonte, que é basicamente como se fosse um carregador de celular. Tirando o monitor do plástico, dá para ver com detalhe o acabamento da capa e ver que o produto tem uma ótima qualidade. E vendo com mais detalhes os cabos, dá para perceber que são de ótima qualidade e todos eles vêm com proteções, muito úteis para manter por perto, impedindo que a areia ou a sujeira entre aí no seu cabo. Como a ideia desse monitor é ser portátil, é comum ter um pouco de sujeira às vezes no fundo da mochila ou bolsa. Eu já perdi um cabo mini de DisplayPort por causa disso, então a proteção dos plugs são excelentes e muito bem-vindas. A fonte é simples, apenas de 5 volts, assim como a maioria dos carregadores de celular. É um monitor de baixíssimo consumo e você pode usar a fonte ou acabar não usando a fonte também. Você pode usar ela direto, por exemplo, USB-C ou USB-C. Já é o suficiente para alimentar o monitor. Ou você pode usar aquele cabinho de USB-A normal para USB-C para alimentar e o HDMI para usar normalmente aí. Mesmo que você não tenha aí o suporte para USB-C, você pode usar o HDMI normal com USB e já alimenta. Então a fonte, nesse caso, é opcional. Se você tiver uma tomada sobrando, ótimo, dá para usar. Mas caso não tenha, ótimo também. Você consegue usar sem a tomadinha. Agora é a hora mais esperada, sem muita enrolação. Eu já tirei ele da caixa e liguei direto em um Mac Mini. Apenas com um único cabo USB-C ele alimentou e funcionou sem configurar nada. Porém eu percebi que a tela parecia um pouco lavada, sabe? Sem muita cor, sem muito contraste, definição. Logo fui nas configurações mexer em brilho e contraste. E já deu uma boa melhorada. As configurações dele são bem simples. Você pode mexer em brilho, contraste, DCR, que significa Dynamic Contrast Ratio, que é um parâmetro que vai dizer qual que é a cor mais escura e a mais clara. Você pode ligar dizendo que vai ter esse protocolo ou não. Ou o monitor também tem aquelas opçõezinhas de sharpness, né, que são os ajustes de definição, ponta e tudo mais. É o jeito que ele renderiza aí a imagem dele. E também é possível mexer na temperatura de cor e para fazer assim um ajuste, uma correção muito mais precisa. E é aí que eu recomendo onde você vai mexer. E um pouquinho mais para frente eu compartilho aqui o ajuste que eu acabei fazendo. Mas antes eu quero dar os meus 2 centavos sobre algo que me chamou a atenção. Um dos motivos para eu ter comprado esse carinha aqui é exatamente por ser um painel de 144 Hz. E aí quando eu testei aqui com o Mac e no Windows também a primeira vez, ele não reconheceu de cara, ele estava rodando em 60 Hz. Eu tive que entrar nas configurações de tela e pedir para o sistema rodar em 144 Hz, tanto no Mac quanto no Windows, tá pessoal? Depois que eu fiz essa configuração, assim, a primeira vez, ele nunca mais pediu para alterar, para conseguir subir para essa taxa de atualização mais alta. Eu tive que fazer isso manualmente a primeira vez, mas depois, repito, não voltou a acontecer em momento algum. Já estou usando aí pelo menos há mais de um mês e não deu esse problema. Mesmo ele ficando ligado ou não ligado, ele não resetou. Só foi a primeira vez. Então fiquem bem atentos nas configurações aí do seu sistema para ver se você realmente está utilizando 144 Hz. E eu já fiquei muito ligado nisso quando liguei ele, porque nas minhas pesquisas eu vi muita gente falando que ele estava rodando em 120 Hz, tem gente que ligou ele estava em 75 Hz. Não, pessoal, ele é 144 e você consegue fazer ele rodar e aproveitar o máximo dele. Então não perde tempo e dá uma conferida aí nessas configurações. Caso você continue tendo problema de compatibilidade, isso pode ser algo do seu sistema, então dá uma pesquisada aí com calma, tenta resolver, mas o monitor realmente é 144 Hz. Sobre a qualidade da imagem, eu tenho uma observação a fazer. Eu calibrei manualmente a minha temperatura de cor para chegar o mais próximo do meu monitor principal aqui. Mas isso me fez pensar que para o usuário mais básico, talvez isso possa incomodar um pouco, porque às vezes a pessoa não tem muita prática em fazer isso manualmente. Mas aí eu acho que é algo que com pouca pesquisa e testando um pouco você consegue calibrar numa boa. E a qualidade dele calibrado, vixe Maria, é 1000 vezes melhor. É
muito melhor você fazer esse ajuste manualmente. E para você ter uma base aqui, eu uso outro monitor de 144 Hz de 24 polegadas da Samsung. E essas aqui são as minhas configurações que eu fiz para deixar ele mais natural e mais confortável aqui do agrado. Então ele tá assim com uma resposta muito parecida com a da Samsung. O que vai ter diferença é aquilo que a gente falou de range dinâmico, essas coisinhas. Nenhum monitor é 100% igual ao outro, né? As telas são coisas diferentes. Porém, a cor ficou muito semelhante, então não me incomoda trabalhar em duas telas. Eu acho confortável e a única coisa que eu sinto diferença é um pouco no brilho, porque o meu monitor da Samsung tem um brilho um pouquinho maior do que esse aqui da Zorpa. E tá tudo bem, eu consigo lidar bem com isso. E basicamente, se você copiar isso aí, essas configurações e aplicar, vai chegar num resultado, digamos assim, mais flat, porque eu não costumo ter uma coloração muito pegada. Geralmente eu trabalho tudo no default. Então para mim é assim com essas configurações aí. Se você copiar essas configurações, vai deixar muito mais flat. Então eu espero ter ajudado aí com essas configurações e ter poupado tempo para quem aí não manja muito de fazer esses ajustes. Dito tudo isso, esse monitor não é 100% confiável para quem quer trabalhar com referência de cores e uma precisão muito grande. Ele é um monitor de entrada, pessoal, e ele precisa sim desses pequenos ajustes para poder extrair todo o seu potencial. Porém, na minha opinião, isso não tira o brilho dele. Só ponho isso em mente, não tenho uma expectativa muito alta assim para fidelidade de cor e tudo mais, porque ele tem sim suas limitações. Porém, é importante lembrar que esse produto ele é focado em ser gamer, 144 Hz, fluidez, algo portátil, e isso ele faz muito bem. Por mais que eu comentei que o brilho dele não é muito grande, em ambientes assim internos eu não me incomodei em nada, sabe? Quando tem muita luz ou contra uma janela você consegue perceber assim que incomoda um pouco, mas assim, são condições extremas, pessoal. Em uma condição completamente normal, assim, você numa mesa em um ambiente mais controlado, não vai te atrapalhar em nada. E aqui abrindo um pouquinho de Valorant testando, eu pude apreciar os 144 Hz e esse monitor da Zorpa entrega com uma maestria os 144 Hz. Eu não tive nenhum problema com ghosting ou rastros na mira ou tudo mais. Problemas que a gente sabe que principalmente um jogo assim competitivo, FPS, com uma taxa muito alta, a gente consegue perceber isso. E assim, não tive nenhum problema de ghosting ou rastro na minha mira. Foi tudo legal, uma experiência muito bacana. E sem contar que eu me diverti muito jogando e testando aqui nessa telinha. E por mais que eu não testei aqui no vídeo, eu acabei ligando ele depois no PlayStation 4 e foi muito legal também ter esse monitor no PlayStation. E isso é muito bacana também, você poder jogar alguma coisa ou ter uma telinha onde normalmente você não teria uma televisãozinha. Então, de novo, é uma ideia de você ter um monitor portátil e gamer, e nisso ele cumpre muito bem. E já que eu disse isso, também vou avisar aqui que o monitor tem umas caixinhas de som internas. Elas são parecidas com as caixinhas do som do Mac Mini M2, que também por sinal não é nada muito potente, mas quebra um galho sim. Caso você não tenha nada, você já vai ter ali uma saída. E dá pra você ver vídeo, ver aula, qualquer coisinha assim, é de boa. Escutar música, você vai escutar, mas não tem aqueles famosos graves, né, que a gente sempre zoa aqui no canal, brinca, de tremer tudo. Isso aí não tem essa definição toda, mas é uma caixinha que quebra sim um galho. Mas é importante dizer que ele tem uma saída P2 para fone de ouvido ou auxiliar. Você pode ligar ele em algum sistema, no videogame ou tudo mais, e usar o seu fone de preferência. E já que estamos falando de conectividade, o monitor tem duas entradas C com suporte a monitor, e com isso você tem sim esses dois inputs, e também além do HDMI. Então você pode ter 3 fontes diferentes de vídeo e alternar os inputs com botão de configuração, que por sinal temos apenas 2 botões. Um botão de power e voltar, você liga e desliga e volta as opções do menu nesse botãozinho, e um botãozinho assim que tem uma alavanca que você pode ir para cima e para baixo mexendo no brilho ou no volume. Se você dá um toque para cima, você vai mexer no brilho, para baixo você mexe no volume, e se você aperta esse botãozinho para dentro reto, ele vai abrir o menu e também é o OK. E é assim que você vai fazer todas as configurações dele, apenas com esses botõezinhos. E a capa dele tem um ímã muito resistente, é confiável, então é bem fácil de montar os
suporte aqui da capa. E debaixo da tela tem uns padzinhos de borracha antiderrapante, sabe? Que ajuda a manter ele em pé. E junto com a capinha você consegue angular numa mesa. Pode comprar também algum suporte de tablet, colocar. Ele funciona muito bem, é um monitor muito leve. Então assim, esse suporte de tablets mais resistentes dão conta de segurar esse monitor. Mas o que me chama muita atenção desse monitor é o bom gosto dos materiais, assim, a textura da capa é muito boa, é muito prática, é só você dobrar, você consegue fechar, e é muito legal, é muito portátil, e foi uma ótima compra, não me arrependo em nada. Tendo as limitações dele em termos de cor, mas ele cumpre tudo, cara. Ele é um monitor gamer 144, ele é portátil, ele é de bom gosto, e aí quando você dá essas refinadas manuais, ele fica excelente. E eu acho que eu falei tudo sobre ele, toda essa experiência, como eu usei, como é que eu testei, e espero ter ajudado vocês aí. Então foi isso, pessoal. Hoje foi um vídeo um pouquinho diferente, mas se vocês gostaram aí, comenta e vamos ver o que a gente pode fazer aí, trazer outros equipamentos também, não só coisa de áudio na próxima, beleza? Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!